Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E eu tô falando da KTO aqui no resumo da rodada porque eles compraram os naming rights do programa. Perfeito. E só por isso. Porque fez a gente passar vergonha ontem. Na verdade, você previu que isso ia acontecer. A gente fez 3 apostas, sabendo que a óbvia era a vitória do Celtics. As outras 2, a gente até teve uma discordância. E aí o Denis cravou. A gente vai falar isso e é claro que o Hawks vai vencer e estragar as nossas 2 apostas, cada um fez a sua. E foi exatamente o que rolou. Por sorte, a KTO nos paga para falar do passado, não do futuro. Então a gente analisa a rodada do dia anterior e aí não tem erro. Isso, aí a análise é tranquila. Então hoje vamos falar da vitória do Knicks para cima do Cavs no Madison Square Garden. A vitória citada do Atlanta Hawks para cima do Celtics, a primeira deles. Os dois abrindo 2-1 na série, o Knicks abriu também 2-1. E também a vitória do Nuggets sobre o Wolves 3-0. Aí a série já está virtualmente encerrada. Isso, ninguém nunca voltou de um 3-0, então a gente já pode dar nossos adeus antecipados para o Minnesota Timberwolves. E nenhum jogo foi eletrizante. O Celtics teve chance no final, foi um final disputado, mas nenhum foi inesquecível, vamos dizer assim. Exato. Vamos começar então com o jogo que era mais aguardado. Knicks e Cavs, a vitória do Knicks em Nova York. Foi uma surra, mas era a série que a gente considerava mais disputada do leste, então estava todo mundo ansioso para esse jogo, mas o Cavs não viu a cor da bola. Isso, e aí fica... Laranja, cor da bola. Só avisando. Fica essa lição aí de humildade para quem faz análise basquetebolística, vulgo a gente, porque a gente avisou aqui que a gente trabalha com os dados que nos foram apresentados e que a memória de playoff acaba ficando curta por conta disso. A gente acabou de vir de um jogo em que o Cavs dominou defensivamente, o Knicks era incapaz de pontuar. Eu falei, eu não lembro como é o Knicks fazendo uma cesta. Como é que eu vou achar que o Knicks vai de repente encontrar uma solução? E aí não foi só isso, não só o Knicks pontuou, mas a defesa do Knicks funcionou de um jeito que a gente não tinha visto na temporada regular funcionar. A defesa do Knicks, curiosamente, apesar de ser um time do Tom Thibodeau, foi o ponto fraco do time na temporada. Eles fizeram um ataque deles carregar a maior parte do fardo, a defesa oscilava bastante, é muito agressiva e às vezes falha. Eles tiveram no começo da temporada falhas bem graves de rotação. Eles têm alvos fáceis, né? Aliás, o Cavs estava caçando o Jalen Brunson nos 2 primeiros jogos da série, sem parar. É um jogador mais baixo, mais fraco defensivamente. O time deu aquela virada quando o Grimes entrou e melhorou um pouco a defesa do time. Agora, a defesa do Knicks forçar o Cavs a menos de 80 pontos, a primeira vez na temporada que um time marcou menos de 80 pontos. Tomando temporada regular e playoff, ninguém nunca tinha feito menos de 80. Aliás, os times que ficaram na casa dos 80 já não foram muitos. Menos de 80, a primeira vez um jogo tão importante. Não, foi esquisitíssimo. E eu até arrisco dizer que o ataque do Knicks não foi tão bem, não. Mas é que é ofensivo você dizer isso quando o Knicks marcou 20 pontos a mais do que o Cavs, porque o Cavs não conseguiu ver, de fato, a bola entrando na cesta. E até agora só a série dos Sixers e do Nets estava tendo jogos nessa linha de placar. O Knicks ganhou por 20, marcando menos de 100 pontos. Não, foi pleno ano do senhor de 2023. É muito engraçado, quando acabou o primeiro tempo, o Knicks tinha acertado 4 bolas de 3 pontos em 19 tentativas. Não é bom. Não, é catastrófico. Porém, como o Cavs tinha acertado 2 em 19 tentativas, nossa, o Knicks estava feliz da vida. O dobro, a humilhando. O dobro, muitíssimo melhor. E o Cavs acabou o primeiro tempo com o quê? 32 pontos? Foi isso, Primeiro tempo. Primeiro quarto mais segundo quarto juntos, 32 pontos. Não, o primeiro quarto, só o primeiro quarto, os dois times somaram 20 erros em bola de 3 pontos em 23 tentativas. Nem o Warriors e Kings, que eles combinaram para 18 turnovers no primeiro quarto, pareceu tão fraco ofensivamente. Não, foi inacreditável, mas mordia a língua. O Knicks conseguiu criar uma defesa, montar uma defesa que fez o Cavs ser incapaz de pontuar, e o ataque do Knicks não brilhou, mas eventualmente pegou o ritmo, principalmente porque o RJ Barrett subiu da tumba. Eu acho que essa foi a grande revelação da partida.
porque ele acertou mais arremessos ontem, 8 de 12, do que ele tinha acertado nos 2 primeiros jogos somados, que acho que Foi 6 de 26, né? que ele 6 de 25 nos 2 primeiros 25. jogos, e aí ontem 8 de 12, 19 pontos. Com 3 bolas de 3. O Quickley também jogou melhor que no jogo passado. Jogou até pouco tempo, 23 minutos, muito porque o Barrett estava jogando bem e porque o Josh Hart é importante defensivamente e nos rebotes também, que o Knicks voltou a dominar nos rebotes ofensivos. Mas só para você ter um terceiro jogador que faz pontos, além do Randle e do Brunson, aliviou muito a barra do Knicks. Muito, Foi até porque outra história. ter um terceiro jogador que pontua, significa que você tem 3 pessoas capazes de pontuar, que é uma coisa que o Cavs não se mostrou capaz de fazer. Não tinha um, quanto mais 3. Não, se a gente for falar de arremessos errados, o Garland fez 4 arremessos certos em 21 tentativas. 4 de 21. Não, e o mais bizarro é que pelo menos o Garland conseguiu tentar arremessos, porque eu acho que esse foi o grande problema do Cavs. A defesa do Knicks estava tão acesa e estava tão tumultuado o garrafão que eles não conseguiam aqueles passes que são tão característicos. O Cavs é um time que gosta de passar a bola dentro do garrafão, em que os pivôs ficam trocando passos uns para os outros. E isso era impossível porque a bola era desviada o tempo inteiro. E o Cavs começou a apavorar, né? A coisa não estava dando certo, começou o jogo mal, não embalou, não teve uma sequência que às vezes dá aquela confiança de volta. E a torcida infernal. A torcida do Knicks estava completamente biruta. Então, torcida enchendo o saco, você começa a errar tudo, a diferença vai aumentando aos poucos por adversário. No segundo tempo, parecia que o Cavs queria ir embora só. Ninguém queria arremessar. Foi uma situação bem constrangedora e tava todo mundo com medo de passar a bola, porque os passes viravam turnovers. O primeiro tempo, o Cavs fez 13 cestas, cometeu 12 desperdícios. Nossa, a mesma... Pra cada eu não sabia, a posse de bola convertido, começava... É surreal. Ou eles acertam um arremesso, ou eles perdem a bola. Ao todo foram 21 desperdícios no jogo. O Knicks fez 15 pontos de contra-ataque. Fez mais de 20 pontos vindos desses turnovers, que não foram imediatamente no contra-ataque, na correria. Então o Knicks, com rebotes ofensivos mais contra-ataque, não precisou ter um dia grandioso no ataque, um dia grandioso nas bolas de 3, não teve. E não fez a menor diferença. Esse é o mais triste para o Cavs, que não viu ninguém jogar bem. O Jarrett Allen tentou só 3 arremessos, o Mobley tentou só 10, contra 17 tentados pelo Caris LeVert, que até fez 17 pontos, mas 17 pontos em 17 arremessos, foi bem feio assim. E ele tentou jogar sozinho, porque nada estava sendo criado, foi protagonista demais, pelo que o Caris LeVert é para esse time. Os jogadores de garrafão pouco tocaram na bola, pouco foram agressivos, um jogo assim para esquecer. Não deu para acionar o garrafão, porque a defesa do Knicks tornou isso muito difícil, virou turnover, e aí quando você começa a ter medo de passar a bola, aí todo o seu esquema ofensivo desmancha, né? Você começa a ter receio de fazer o que você fez na temporada regular inteira, e aí já era, né? Eu acho que pro próximo jogo o Cavs precisa, primeira coisa, tá menos apavorado. Garland, Donovan Mitchell até foi o cestinha do time, fez os 22 pontos para um time que fez 79. Tipo, fazer 50 num jogo de jogo normal. A porcentagem de pontos foi muito alta. Só que ele também cometeu 6 turnovers. Muito complicado. Então a pressão do Knicks em cima dele e do Garland fez muita diferença. O que eu achei o Cavs só, mais do que a parte tática, a intensidade deixou o Cavs meio fora de sintonia. E às vezes o time começa mal e depois melhora, só nunca melhorou. A sensação foi que o Cavs se comportou como a gente esperava que o Kings se comportasse chegando nos playoffs depois de quase 2 décadas sem jogar. Foi um time assustado. E eu acho que, taticamente, o Cavs ficou sem recurso quando percebeu que as bolas não chegavam no garrafão, que os passes estavam sendo interceptados. Então, eu acho que o Knicks executou melhor o tipo de defesa que eles gostam, que é apavorar a bola. O Cavs não sabia o que fazer quando a bola não chegava onde eles queriam. E aí, eu que disse que não lembrava do Knicks pontuando, não lembro mais do Cavs pontuando. Eles certamente não vão conseguir nunca mais fazer uma cesta. Acabou a série. Acabou a série. Vai ser uma série. Trabalhar na TV aberta. Assim. Acabou. Um lixo esse Cleveland Cavaliers. Time varzeano, Cavs. Como a gente esperava, vai ser uma série longa, vai ser uma série disputada e vai ser uma série com altos e baixos, pelo jeito, meio caricatos.
Eu acho que quando um jogo dá errado para um time, dá errado mesmo. E aí, vamos ver se o Cavs responde na próxima partida. E aí eu separei umas jogadas pra gente ver os desperdícios de bola do Cavs, como a defesa do Knicks cortou as bolas pro garrafão, e, por que não, o R.J. Barrett ressurgindo aí da tumba. Ele existe. Ele existe, ele vive. Vamos ver aí alguns turnovers do Cavs. E esse parecia que tava com a bola lá dentro. Ele passou pelo Grimes, que é o mais difícil. E aí são 3 defensores no meio do caminho. E aí eu não consigo entender se... Onde perdeu a bola? Se desviaram a bola no processo, se ele tentou um passe pra zona morta. Eu acho que é um tapinha do Grimes aqui, ó. Puc, perfeito. tira a bola. Então foi muito difícil pro Knicks. E deixa a vida do R.J. Barrett mais fácil pra ele entrar na série, né? Contra-ataques. Mas foi muito difícil pro Knicks parar esse garrafão nos outros jogos da série. E nesse foi muito tranquilo. E olha esse passe do Donovan Mitchell tentando acionar a zona morta. E mais 2 pontos pro R.J. Barrett. E se a bola vai passar pelo garrafão, você tem que interceptar, você tem que desviar de algum jeito. E esse é o jeito Thibodeau de marcar, que já é mais padrão da NBA hoje, não é só do Thibodeau, mas 5 jogadores do lado da bola, deixa alguém livre de propósito no outro, nesse caso ainda mais porque é o Cedi Osman. E aí se a bola for pra lá, alguém corre. Então é defesa na correria. Nesse caso nem precisou correr, bastou interceptar. E o passe foi, de fato, um pouco ingênuo, mas é importante que a defesa do Knicks esteja ligada e intercepte isso. E aqui as tentativas de acionar o Jarrett Allen e o Evan Mobley. É legal que nessa jogada parece que vai ser uma ponte aérea, um pick and roll do Garland com o Jarrett Allen. Mas aí o Randle vai pra lá, o Mitchell Robinson recua, o Grimes se recupera bem do corta-luz. São muitas mãos. E aí, nessa circunstância, o Cavs faz isso muito bem. É o Evan Mobley, é o outro pivô quem vai receber essa bola e cortar pra cesta. Mas aí ele tá infiltrando no meio de 4. Ele adora trocar passes com o Jarrett Allen nessa circunstância. As mãos do Knicks estavam muito ativas. Talvez aqui ele tivesse ter parado e soltado um arremesso só, do que encarar 3 jogadores no garrafão. Encarou, a bola desviada, não sei se tentou um passe também. E ele cai no chão. E aí aqui são 4 contra 3. O Jarrett Allen voltando. A gente não vê o resto, mas o Knicks viveu na transição desses turnovers. E aqui essa tentativa de infiltração e tentativa de passe para Evan Mobley também. Bastante ingênuo aí o Rubio, né? O Rubio foi otimista demais aqui, né? Em todo caso, é mais um passe desviado, mais uma tentativa de passe no garrafão que vira esse contra-ataque. E aí, vários passes trocados bem rapidamente para conseguir esse espaço para infiltração. É a vez do Cavs tentar um contra-ataque e até isso dá errado e vira e contra-ataque de contra-ataque. É impossível, é cesta, pelas leis do basquete é cesta. A bola entra. Mas, de novo, é contra-ataque. Tentou um passe no garrafão, ele não deu certo. De novo aqui, né? Mais um passe do Mobley pro Okoro, que aproveita que fica livre sempre no cantinho da quadra, para cortar em direção à cesta, já que ele não acerta arremesso mesmo. E isso foi um dos erros da defesa do Knicks. Eles estão sempre amontoando na bola e estão deixando outra pessoa livre. Esses cortes matam eles, é sempre nas costas da defesa. Se você está amontoando na bola, você tem que desviar a bola. Essa é a lição Golden State Warriors. E aí eles perdem a bola também, porque não foi um jogo fácil também pro ataque do Knicks, né? Eles não chegaram nem nos 100 pontos. Aqui pick and roll com o Jarrett Allen. E aí... Nossa, isso aqui é só mostrar como foi o jogo ruim do Garland. Né? Mas por que ele tentou esse passe bizarro? Ele já tinha decidido que o passe era pro Jarrett Allen. Ele não tá ligado na zona morta. Ele quer passar pro Allen a todo custo. O passe só não veio. Mas aqui, pelo estilo do Garland até, aqui não é passe pra ninguém. Aqui é um arremesso. Aqui é um arremesso. É que olha só, são 4... O Quickley ficou atrás dele. Mas são 4 jogadores do Knicks. Então, não tem passe. O Knicks matou qualquer chance de passe. Não sei qual era o aproveitamento exatamente dele aqui, mas já devia ser ruim, né? Porque foi ruim o jogo inteiro. E ele hesitou, não arremessou, deixou o Quickley voltar pra frente dele. Mas eu acho que aí aqui agora ele tem que passar, já que ele não arremessou. Mas acho que é mérito do Quickley, que acabou se mostrando um bom defensor nessa temporada. Ótimo defensor. E ele tem braços bem compridos e ele é muito rápido, então eu acho que ele chegou a tempo. Mas eu acho que o grande erro aqui foi o Jarrett Allen estar acostumado a dar o passe no garrafão, não estava disponível. E aí o resto foi desastre. E que tal o split? A gente só vê split em melhores momentos
Quando dá certo, né? Mas nem sempre. Nem sempre ele funciona. Acho que se você só vê melhores momentos de jogos, você deve achar que o split é o lance mais fácil do mundo. E aqui não. Mas o Donovan Mitchell faz isso muito bem desde os tempos de Utah Jazz e rendeu enterrada do Brunson. Aí acabou, o jogo acabou aqui. Nesse momento Tomar deveriam... enterrada do Brunson. Tem que interditar o ginásio depois. Você viu que a galera tava louca na frente do Madison Square Garden Não, depois, né? Completamente. O pessoal começou a pegar a bola e jogar no meio da rua, tipo, uma pelada. Apareceu um ônibus com uma tabela de basquete para o pessoal poder jogar basquete. Outra pressão. A dobra... Mas aí é mão de manteiga também, né? Ele comeu um pão muito amanteigado antes Eu não de sei jogar. se essa jogada daria certo, mas você pega a bola, né? Mas Pelo amor de é Deus. o que a gente tava dizendo de... O Cavs desesperou. E, claro, virou um contra-ataque com o cesto do R.J. Barrett. Isso. Só a gente analisando a defesa do Knicks, já vimos 3 cestas do R.J. Barrett. E aqui as dobras e a tentativa de passe. E, de novo, é mérito da defesa do Knicks não dar o arremesso, forçar o passe. Mas é que o Kevin está tão acostumado a passar nessas circunstâncias. E aí a bola tá só desviada. É. E aí correria, falta do Donovan Mitchell para parar o contra-ataque. E o placar já ficando cada vez mais fora de controle. Mais uma. Esse aí não chegou nem perto, né, do Caris LeVert pro Mobley. Eles são desequilibrados na hora do passe, né? Esse tá desequilibrado pra tentar um passe no meio de 3. Esse foi terrível. E nem é passe pro pivô. Mas nem no garrafão né? E é o terceiro passe de dobra que a gente vê que dá errado. E aí vira ponte aérea pro Obi-Toppin. De novo, a gente só vê nos melhores momentos essas dobras virando passes maravilhosos do Embiid pra bola de 3 pontos de outras pessoas. Não, às vezes dá errado. E aqui tá um passe que chega, né? A dobra de novo, dessa vez não é no Mitchell, é no Garland, mas chega no pivô. E o Mobley tá muito acostumado a trocar essas pontes aéreas com o George Allen. É por isso que eles são essa dupla tão legal de garrafão. Toma aí essa ponte aérea. Eu mandaria esse passe. Terrível. Não sei se eu acertar a tabela. E aí contra-ataque, o Obi-Toppin erra, mas olha a cravada do Josh Hart em cima do Mobley. E ó, eu fiquei com inveja de você aí. Para com isso. Fiz um momento Jorge Lucas. E pra mostrar o R.J. Barrett. Como ele atacou a cesta e, em geral, ele atacou o Garland. O Garland virou o elo mais fraco defensivo desse Cavs. Aqui, de novo, é o Garland na jogada, vários corta-luzes. Ele acaba girando pra cima do Jarrett Allen, mas tudo bem. E ele foi super bem na defesa no jogo passado, o Garland. Muito, muito bem. E acho que a lição é, olha o tamanho dele. Alguém tem que tirar. O Garland não pode ser a vantagem defensiva do Cavs. E ele navega bem aqui os corta-luzes, chega na frente do R.J. Barrett, mas que aí... dá um bonito giro. E gira pra cima do pivô e dá um jeito de acontecer. Mas a questão foi, olha o Garland, vamos atacar. E aqui, pra gente dar uma olhada, a diferença que faz ele acertar bolas de 3 pontos. É outro jogador. Né? E outro time também. Porque ele não pode vir ajuda no Randle, porque aí tem passe, e aí fica tudo mais fácil pro Knicks. Vamos ficar então na Conferência Leste para falar da, pra gente, pelo menos, surpreendente vitória do Atlanta Hawks para cima do Boston Celtics. Não, os únicos que não estão surpreendidos são o Hawks. Né? Eles acreditavam na vitória o tempo inteiro. O resto do planeta achou surpreendente. Talvez algumas pessoas tivessem mais fé que não seria uma varrida, mas não sei, o Hawks não passou muita confiança o jogo inteiro, mas ontem eles mostraram, acho que, a sua melhor versão, que é a versão com arremessos de 3 caindo dos coadjuvantes, e quando precisou no final do jogo, quando o Celtics fez aquela pressão para tentar empatar e virar a partida, e chegou muito perto, acho que a diferença caiu para 1 ponto nos últimos minutos. Trae Young e DeJounte Murray acertaram arremesso difícil atrás de arremesso difícil. O Clint Capela e o Okongo voltaram a conseguir alguns rebotes ofensivos importantes. A defesa do Hawks não foi tudo isso, mas o ataque foi melhor. Perfeito, o ataque compensou a defesa, que é o que a gente tinha visto na temporada regular nos melhores dias do Hawks. Exato. E acho que o melhor momento deles no jogo, porque o Celtics começou bem a partida. O Celtics acertou 9 bolas de 3. Você falou aí de... acertou 2 bolas, 4. O Celtics acertou 9 no primeiro quarto. 9 de 16. Fez 37 pontos no primeiro quarto o Boston Celtics. Só que o Hawks fez 33 e ficou no jogo. E aí, até na entrevista depois do jogo, o Joe Mazzulla, técnico do Celtics, falou que o que ditou a partida foi o segundo quarto, que foi quando o Hawks fez uma sequência de 20 a 3
Impressionante. Virou o jogo, abriu uma diferença grande. O Celtics até cortou para 7 no fim do período, mas todo mundo entrou no jogo. O ataque do Hawks nunca diminuiu o ritmo depois disso. E foi o banco de reservas, né? Bogdanovic, Jalen Johnson, Sadiq Bey. Era bola de 3 atrás de bola de 3. Esse é o potencial do Hawks. Simplesmente imparável. O banco tem limitações claras em vários aspectos, mas são todos arremessadores. Quando as bolas de 3 caem e o Hawks entra num ritmo, a gente entende como é que, apesar de todas as falhas dos altos e baixos, das questões defensivas, o Hawks chegou aí. E se a gente tava falando sobre acabou o time, pensa a quantidade de pessoas que estavam falando na internet acabou o Trae Young. Jogador mais superestimado da liga. O pessoal no nosso podcast, se você não ouviu ainda, vai ouvir, porque eu sei que feriado é difícil. O pessoal falando que já tá na hora de trocar o Trae Young. E já pode ser considerado um bust? Foi essa pergunta que mandaram pra gente. Surreal. E eu achei bem legal, né, no final do jogo, a entrevista do DeJounte Murray, dizendo que ele se inspira muito nesse Boston Celtics. O que, aliás, é uma coisa complicada de dizer nessa série. Os jogadores têm esses códigos de ética de... Não fica dando muito moral. Não pode levantar o coitado caindo no chão. Isso, não dá muito mérito pro oponente. Mas ele falou que ele se inspira nesse Boston Celtics porque o Tatum e o Jaylen Brown também não funcionaram imediatamente. Porque também não faz sentido, muita gente diz que eles são muito parecidos, e eles também jogavam agora o Tatum, agora o Jaylen Brown, agora o Tatum. E anos se passaram até que esse time ficasse coeso e coerente e chegasse numa final. E aí ele acredita que ele com o Trae Young é a mesma coisa. Exato, ele diz que é preciso paciência e que nenhum time funciona de uma hora para outra e que é um processo e que vai dar certo. Alguns funcionam. Alguns funcionam, mas outros eu entendo menos. Que não é regra. Não é regra, mas sim, às vezes dois jogadores que não fazem muito sentido juntos, como o DeJounte Murray e o Trae Young nessa temporada, precisam de tempo de ajuste, precisam de um outro técnico e precisam de momentos como esse, no jogo de ontem, pra gente entender qual é o potencial. E o quarto período dos dois pontuando, do Celtics parecendo sem resposta porque era poder de fogo demais, dois jogadores com essa capacidade, parece esse o caminho pra gente imaginar um futuro. Eu achei legal até no quarto período, várias vezes o Al Horford marcando ou o Trae Young ou o DeJounte Murray, e às vezes nem era por causa de uma troca, foi várias vezes por causa de troca de marcação, porque o Celtics está bem à vontade em trocar marcação. Mas eu achei que eles estavam tentando mexer com a cabeça do Hawks. Então, tipo, o Al Horford está no DeJounte Murray e o Trae Young vai chamar um bloqueio do DeJounte Murray? E o que o Capela e o John Collins vão fazer em quadra? Perfeito, é uma dúvida fascinante. E aí eles traziam o Capela, mas aí o Capela estava sendo marcado por um defensor de perímetro, seja o Derrick White, seja o próprio Tatum, o Jaylen Brown. E aí esse cara que vai marcar o Trae Young. Então deu uma ideia de confusão, mas mesmo assim o Trae Young conseguiu pontuar, o DeJounte Murray pontuou, os dois fizeram arremessos bem difíceis. O do Trae Young no final do jogo, que quase decidiu a partida, foi na cara do Al Horford. Caindo para trás, o Al Horford defendeu perfeitamente. É o melhor que dá para fazer quando você é um jogador de garrafão. Então foi essa questão do Celtics olhar e falar: a gente até que marcou bem. Se eles forem acertar esses arremessos, o que a gente vai fazer? Mas o Hawks falando, até quando eles marcam bem, a gente pode acertar. É que para uma série longa, eu ainda não boto fé nesse Hawks, mas foi interessante, foi divertido ver o time na sua melhor versão, acertando bastante. Acho que é importante até para eles pensarem em si mesmos como um time no processo de longa duração. Eles terem esse momento e sempre lembrar. Lembra quando a gente venceu o Celtics porque o nosso ataque funcionou? Imagina se tivesse defesa. Imagina se a gente fizesse isso todos os dias. Precisa ter algum parâmetro aí para você manter de guia. E no fim do jogo, o Horford estava marcando no perímetro, seja por troca ou por invenção, e o Hawks voltou a conseguir rebote ofensivo, porque o Robert Williams estava no banco, o Celtics com um quinteto mais baixo, o Al Horford sai para contestar um arremesso. Isso é uma coisa importante, o Robert Williams só vai pro banco com o quinteto mais baixo do Celtics, porque as bolas de 3 pontos do Hawks vão caindo. Se os reservas, se o elenco de apoio não acerta essas bolas, o Robert Williams fica no jogo. Ele ficou mais à vontade de deixar dois jogadores mais altos. Então, o bom dia de arremessos do Hawks conseguiu tirar um pouco o Celtics da zona de conforto, mas eu achei que, tirando aquele segundo quarto, que o Celtics ficou meio perdido, começou a
cometer turnover, tomar cesta de contra-ataque, acho que o Celtics jogou bem. O Jaylen Brown não teve aquele dia ofensivo que ele costuma ter, né? Fez 15 pontos, 15 arremessos, nenhuma bola de 3. O Tatum foi bem, o Marcus Smart teve um grande dia ofensivo, mas eu achei que pro Celtics foi aquelas derrotas do tipo, bom, vamos ter que jogar mais um jogo. Isso, é Pelo menos chato. vamos mas ganhar fazer mais o quê? dinheiro de ingresso porque vai ter mais um jogo em Boston, jogo 5. Pelo menos é em Boston. Mas achei um jogo bem aceitável do Celtics, eu não ficaria muito preocupado, não. Isso, hein? E pro Hawks, é difícil manter esse mesmo padrão ao longo de toda uma série. Mas dá aí um modelo do que pode funcionar para esse time mais pra frente. E eu trouxe uns lances pra gente ver como foi o segundo período perfeito aí dos reservas do Hawks e como eles conseguiram bastante cestas difíceis, complicadas, para fechar o jogo com o placar apertado nos minutos finais. Boa, bora ver. Aqui a gente tá vendo Hawks e Celtics, o Celtics vencendo, né, como foi o placar aí do fim do primeiro período, porém vai começar o show dos reservas, e é o que eu digo quando o Celtics fez a parte deles. Pressão no Trae Young, tem cobertura no primeiro passe, o Brogdon tá colado no Bogdanovic quando a bola chega do outro lado. Não dá pra estar mais perto do que isso na zona morta se você tá marcando, como a gente viu no jogo do Knicks, o lado da bola. Olha onde que o Brogdon começa, e aí ele consegue se livrar do Okongo, que o trabalho dele aqui é bloquear o Brogdon. O Brogdon chega, nem coloca a bola pra baixo o Bogdanovic. É uma Só boa arremessa. defesa, mas é um ataque melhor ainda. E o Bogdanovic é espetacular, a arremessão de 3 vai acontecer. De novo, tirou a bola, teve que esfrear no meio o DeJounte Murray. Que, aliás, eu acho que ele faz isso demais. E aí ele joga a bola no meio da quadra e o Bogdanovic. Olha onde tá o Grant Williams. Não, e olha que legal Distância, pelo o Bogdanovic cheirando o sovaco do Grant Williams ali depois. Já dá uma lambida, assim, só pra provocar. Playoff é assim. Você acha que é falta técnica? Não. Lamber o sovaco de alguém? Tá na regra. Lamber sovaco. Ninguém escreveu essa regra. Né? E aí, contra-ataque, o Bogdanovic... O Tatum para o contra-ataque, né? O famoso para-bola. Perfeito. O Bogdanovic tem que frear, aí ele vira e arremessa. O Tatum deu esse espaço que acho que ele não esperava. É porque depois, uma vez freado o contra-ataque, você começa a se preocupar com os passes. Até porque o Bogdanovic parou os 2 pés. Mas... Aí tava inspirado. Isso é tudo no segundo quarto. A gente volta pro primeiro. Trae Young manipulando a defesa, mas tudo sob controle, né? Tipo, todo mundo marcando alguém, ninguém ficou perdido. Não rolou uma troca, o Marcus Smart voltou na defesa do Trae Young. O Jalen Johnson, que tá livre, tá aqui atrás, de costas pro Trae Young, é um passe difícil. Mas o Saddiq Bey se mexe no último segundo. Assim que o Tatum vira as costas, ganha um espacinho, bola de 3. É isso aí. Essa é a diferença de ter bons arremessadores. É que, de novo, numa transição, aí sim, aí tem espaço. Aí finalmente, uma bola realmente livre, com espaço. Mais uma do Saddiq Bey. E que bom que o Trae Young não arremessou essa bola, né? Ele tem que confiar nos arremessadores dele também. Ele vai arremessar agora, Daniel? Trivia. Vai, não vai? Não, passe, porque o Jalen Johnson fica livre, porque o Al Horford pagou pra ver. O Al Horford é o responsável. Não tá marcando ninguém, ele só falou, não, Jalen Johnson vou deixar de longe. E aí até ele começou a acertar um arremesso atrás do outro. Foi um segundo quarto bem prolífico nas bolas de longa distância do Hawks. Aqui ele faz o pick and pop, de novo o Al Horford respeitando. Esse passo foi muito legal. E o Celtics meio que escolheu ceder esse arremesso. Começou a dar tudo errado. E é o melhor Trae Young, não é? O Trae Young distribuidor de bolas é muito mais interessante de ver. Do que o arremessador, né? Do que o arremessador do meio da quadra. Eu gosto do arremessador de meia distância. Trae Young tem que atacar a cesta. E não desperdiçar a bola. Aí o Trae Young é aquele Trae Young. Aí a gente tá no quarto período, quando dá pra ver o placar, né? As coisas ficaram mais difíceis pro Hawks ao longo do jogo, mas aí eles foram achando soluções. Trae Young atacou a cesta, muito bem contestado. Nossa, o Grant Williams quase pegou, né? Mas quando o Robert Williams não pega o toco, ele não tá no rebote. E aí o rebote ofensivo do DeAndre Hunter. E o Saddiq Bey mete mais uma de 3 pontos. Tava inspiradíssimo ontem o Saddiq Bey. Agora nos minutos finais... Sério, vamos parar tudo aqui. Me explica esse pulo do Trae Young. O que aconteceu? Eu acho que ele ficou bravo com o DeAndre Hunter ou com ele mesmo.
Aí ele quase perdeu a bola. Boa defesa do Al Horford. Boa, muito A bola boa. vai pro DeJounte Murray. Faltam 5 segundos. E aí, caindo pro lado, é pra isso que você tem 2 estrelas. Exatamente. Eles estão essa é a interagindo ideia. entre eles, criando coisas? Não, mas funcionou. Mas estão um aliviando a barra do outro, o que é muito importante. É. Agora é o Al Horford marcando o DeJounte Murray. Passou pro Trae Young, aí ele passa. E aqui ele... é falha do site da NBA. Mas eu quis deixar a jogada pra mostrar que, de novo, é o Al Horford parando uma infiltração, passando pro lado. E aqui o que aconteceu foi... ele errou essa bandeja muito bem contestada. Só que cadê o Al Horford pegar o rebote? Atrás. E o Capela deu tapinha pra fazer a cesta. Perfeito. E ele, não só ele não pega o rebote, como ele também não pode contestar de fato o arremesso do Trae Young pela frente, né? Ele tá atrás. E aí o Capela deu o tapinha e o Hawks vai sobrevivendo. E agora eles chamam o DeJounte Murray pra jogar junto com o Trae Young. Ah, que legal. Porque o Al Horford tá marcando o DeJounte Murray. Perfeito, faz o corta-luz aí. Então não é o Capela fazendo um bloqueio, o Celtics só troca. De novo, o Trae Young não consegue nada contra o Al Horford. Muito bem defendido, nossa senhora. Aí é cruel, né? Aí é maldade. E aqui, o minuto seguinte, boa defesa ao longo da posse de bola inteira, que é claro, o site não mostra a posse de bola inteira. Acaba assim. 5 segundos, Derrick White no DeJounte Murray lá no cantinho, sem qualquer espaço, mão na cara. E ainda aponta o Apontou. dedo, nossa. Toma essa. Estendeu o dedo duro na direção dele. Então, quando precisou de cesta difícil, o Hawks fez cesta difícil. E aí, pra terminar no minuto final com 3 pontinhos de vantagem, o Trae Young foi o seu melhor Trae Young. Não chamou bloqueio nenhum. Tá todo mundo do lado no canto da quadra pra não atrapalhar. E aí, quando o Al Horford percebe, ele sai meio tarde. O Derrick White tá com mais medo de fazer falta, né? Porque ele tá nas costas do Trae Young. Acaba dando esse espaço pro floater. E aí foi o Trae Young na sua melhor versão. Para terminar a Conferência Oeste, o Denver Nuggets abriu 3-0 no Minnesota Timberwolves. O jogo dessa vez foi em Minneapolis. O Wolves começou do jeito que se espera, de um time que joga em casa pela primeira vez nos playoffs, precisando ganhar, que é com muita energia, muita agressividade, muito barulho da torcida. Começou melhor, abriu uma vantagenzinha no placar e no fim do primeiro quarto, o Nuggets já estava ganhando. Não durou muito tempo essa fagulha aí de energia. Dá pra ver como o Nuggets é muito superior em vários aspectos diferentes do jogo, né? E aí depois, ao longo do jogo, o Nuggets abriu alguma diferença, nunca decisiva, e o Wolves tentava uma resposta. O Anthony Edwards também, de novo, fez uma excelente partida, só que parecia que toda vez que o Nuggets parou de uma cesta, tipo, caiu para 5 a diferença, tá em 6, tá em 3, sei lá. Eles faziam 2, 3 cestas, criavam boas jogadas, bons arremessos. E o mais impressionante é que isso vinha de qualquer lugar da quadra. Todos os jogadores do Nuggets contribuíram, mostraram que eles são um time muito completo. Então é muito fácil ir saindo cesta, quando tá todo mundo se movimentando, todo mundo cortando pra cesta. E o triste para a temporada do Wolves praticamente acabar assim, né? A gente já falou que 3-0 ninguém nunca se recuperou. É que eles sabiam, né, que a defesa era o problema. Uhum. E por isso que eles fizeram a polêmica e tão comentada a troca pelo Rudy Gobert. Eles achavam que era o defensor da temporada, múltiplas vezes defensor da temporada, é quem daria essa solidez defensiva que o time precisava. E só nunca chegou. Pode ser culpa do Gobert, pode não ser, a gente pode discutir isso por muito tempo, pode ser a falta de entrosamento que a lesão do Karl-Anthony Towns gerou ao longo da temporada, mas era quando o time precisava de mais defesa, ela não apareceu. Eu até fui pegar os números, porque a gente viu, né, o Nuggets atacando muito o Karl-Anthony Towns, tipo, um alvo no Towns, e eu fui pegar os números que tem lá no site da NBA de matchups. Então quantos arremessos um jogador acertou, errou, quando marcado por aquele outro adversário. Quando aquele adversário era o defensor mais próximo. E não é um número perfeito. É um algoritmo quem vê quem é o jogador que tá marcando, e às vezes ele se confunde um pouco. E às vezes Não confia em robôs. o cara não era o defensor designado. Só que na hora do arremesso ele era o cara mais próximo. Isso, essa é Porque, a questão, né? sei lá, ele deu um pique. Então tem lá quem teve os Caldwell Pope acertou 2 arremessos nos 3 que ele tentou, marcado pelo Towns. Um é um contra-ataque,
1 contra 1, o Towns se recuperando, o Caldwell Pope faz a bandeja e o Towns não consegue impedir. O que vai fazer? Tá correndo, né? Tá voltando. Se fosse o LeBron, daria o toco. Mas não é culpa do Towns também, pô, coitado. E a outra é uma bandeja que o Towns tentou no ataque, caiu de bunda no chão, ficou pedindo falta daquele jeito chorão que ele tá acostumado, a lá Luka Doncic. E aí ele tem que voltar, e o Nuggets está atacando 5 contra 4, eles acham o Caldwell Pope, e na hora que o arremesso está saindo da mão do Caldwell Pope, o Towns chega. Aparece o Towns vindo da tela, do outro lado da tela, e pulando para contestar, não atrapalha em nada, a bola bate na tabela, é arremesso de 3 usando a tabela e entra. E aí dá como se fosse em cima do Towns. Caiu na conta. Tem uma bandeja do Michael Porter Jr., que ele ataca o Towns, o Gobert vai na cobertura, ele acerta, o computador conta para os dois. Os defensores mais próximos eram tanto o Gobert quanto o Towns. E eles tiveram papéis completamente diferentes na jogada. Então, só para ficar claro... É difícil confiar em quem é o marcador designado do algoritmo. Não são perfeitos. O ideal é você... E dá para fazer isso no site da NBA, você clicar e assistir todos. Dito isso, o Michael Porter Jr. tentou 3 arremessos quando o Towns era o marcador mais próximo, acertou os 3. O Jokic 1 de 1. O Caldwell Pope 2 de 3. O Bruce Brown 3 de 3. No total... 13 de 20. Impressionante. O Towns é bem complicado na defesa, sempre foi uma questão. Eu ainda defendo que o Towns, ele marca bem outros pivôs no mano a mano. Mas não são essas as situações em que se defende quando você é um pivô na NBA moderna. É muito raro você estar marcando outro pivô e quando ele está marcando, nas raras oportunidades que ele está marcando o Jokic, ele não dá conta, mas porque aí... é o Jokic, aí ninguém dá conta do Jokic. Nenhum outro pivô dá conta de defender o Jokic. Então, ele não tem função defensiva nessa equipe e aí ele é explorado o tempo inteiro. E aí eu fui ver, e o Gobert? O Gobert saiu melhor? Que tal? 14 de 21. Muito ruim também. Com praticamente o mesmo, 13 de 20, 14 de 21. A diferença do Gobert é que quem fez o estrago foi o Jokic, que acertou 8 de 11 arremessos no mano a mano com o Gobert. E aí a gente compreende. Mas a questão é que se você tem um pivô defensivo e não para o Jokic, então para que serve o pivô defensivo? Então você tem esses 2 jogadores de garrafão, os 2 foram atacados pelo Nuggets e nenhum dos 2, por qualquer motivo, conseguiu dar uma resposta. E acabou sendo a diferença. E eu trouxe lances pra gente ver isso, que eles mudaram a marcação no Jamal Murray. Não fizeram mais aquele recuo, drop que a gente mostrou nos lances do resumo passado, porque o Jamal Murray começou a acertar arremesso atrás de arremesso assim. Isso, Ele se aproveitava desse recuo do pivô para ter um espaço e só arremessar de longe. E aí eles marcaram com os pivôs mais altos, seja o Towns ou seja o Gobert, indo até a linha dos 3, impedindo o arremesso do Jamal Murray. É um ajuste. Ele passou a bola e aí o Nuggets começou a fazer o que você falou. Tocar, rodar, e aí mostrou a versatilidade. E infiltrar. É muito jogador sendo capaz de cortar para a cesta. Esse é o efeito Jokic, né? O Jokic existir convence, incentiva, estimula outros jogadores a cortarem para a cesta o tempo inteiro. A questão é que, ao longo desses últimos anos, o elenco foi se moldando para isso. Eles já ficam de olho em jogadores que são capazes de ter esse tipo de leitura, de ter essa habilidade. E aí, se você tira os pivôs adversários porque eles estão marcando mais pressionado Jamal Murray, é mais espaço pra gente ficar cortando pra cesta o tempo inteiro. E o time tá acostumado, vai encontrar as assistências. E no finalzinho, no quarto período, acho que os primeiros minutos do quarto período, eles chegaram até a tentar uma defesa por zona, o Minnesota Timberwolves. E o que o Nuggets fez? Isso era pouquíssimo na temporada regular. Começou a cortar nas costas da defesa por zona e pontuar 2, 3 posses de bola seguidas, aí o Wolves voltou pra defesa normal. Então... Mas a zona é muito ruim de usar contra o Nuggets, eles cortam nos entrelinhas o tempo inteiro. O Wolves marcou o drop, deu errado, tentou marcar mais no nível do corta-luz, deu errado, tentou impedir mais o Jamal Murray de receber a bola até, não deu certo, o Jokic começou a comandar o ataque, a gente viu o Bruce Brown fazer 3 cestas seguidas, o Michael Porter Jr. atacar o garrafão e pontuar super bem. Michael Porter Jr. fez 25 pontos ontem. Marcou por zona, deu errado. E no fim está decidindo a série. Quando o Nuggets precisou marcar ponto, era sempre um bom arremesso sendo criado. E aí, ao longo de 48 minutos,
são muitos pontos. Ponto demais. O poder ofensivo do Nuggets, que é um dos melhores ataques da NBA ao longo já das últimas temporadas. Isso, e o ataque do Wolves já é bom, especialmente quando o Edwards está inspirado desse jeito, mas não é bom o suficiente para compensar o estrago que eles estavam tomando do outro lado. Eu separei uns lances pra gente ver como o Nuggets costurou aí a defesa do Minnesota Timberwolves. Boa. Aqui a gente vai ver um pouco da defesa diferente do Wolves. Ó, aqui o Jamal Murray com a bola, vai chamar o bloqueio do Jokic. Ó como tá muito mais alto o Towns. Isso, pra pra não tirar a dar bola de 3. o espaço dele só parar e arremessar ou até chegar na meia distância. Só que para isso, o Jokic fica livre por um segundo, ele recebe a bola. O Kyle Anderson faz a cobertura. E aí o jogador do Kyle Anderson é o Jeff Green, lá em cima. Então, vendo em movimento, fica ainda mais fácil como essa pressão para tirar o Jamal Murray da jogada, abre espaço e o Jokic sabe usar esse espaço melhor que ninguém. Ele faz um passe instantâneo. Se ele demora um segundo a mais, esse passe já não funciona. Bom, são 2 bloqueios, o Alexander Walker vai por cima dos bloqueios porque ele sabe que os pivôs estão mais altos. Isso, e olha onde o Gobert tá, a gente não costuma ver ele tão alto. Ele tá fora do garrafão. Então não tem arremesso pro Jamal Murray, mas aí ele vai contornando a defesa, o Jokic ficou lá todo o espaço do mundo. Já que o Gobert tava acompanhando. Então acabou que esse plano tirou os pontos do Jamal Murray. Deu pros outros, né? Mas deu pros outros. Olha onde tá marcando o Gobert aqui. Isso aí é redistribuição de renda. Tá aqui o Gobert marcando a linha dos 3. Mas o Jamal Murray espera. Que passe bonito. E aí o Gobert acaba indo até o garrafão, tem a cobertura do Towns, mas com o espaço que o Jokic teve para acompanhar o Jamal Murray e um lindo passe, claro. E claro, se não tem o Jamal Murray comandando o ataque, a gente tem outras combinações. Olha aqui um pick and roll do Jokic com o Jeff Green. O passe não dá certo, mas aí a gente vê o pessoal começando a atacar o Towns. Aqui é o Michael Porter Jr. É só contornar o Towns, né? O Towns, como não tem o Gobert aqui, ele é o único protetor do garrafão, ninguém se intimidou. De novo, o Jokic não tá conseguindo dar a bola pro Jamal Murray, de tão pressionada que é a marcação do Alexander Walker. Muda o foco, vai pro Michael Porter Jr., ele passa pelo Towns, chega embaixo da cesta e faz mais 2 pontos. E o Gobert tá atrasado porque ele é o marcador do Jokic. Ele tem que ficar com um pouco de atenção no Jokic, né? Deixou ele livre de novo. A gente já viu como deixar ele livre deu errado algumas vezes, mas é que o Michael Porter Jr. nunca vai passar a bola. Nunca. Vai arremessar. E aqui no fim do jogo, precisando de cesta, o Jamal Murray abriu mão da bola e aí ele faz um bloqueio nas costas do Towns. Ninguém percebe. Olha como tem repertório. E o Towns indignado é muito engraçado. É porque o Edwards tinha que ter avisado, né? Por que o Anthony Edwards, que tá marcando o Jamal Murray, acha que ele tá fazendo um bloqueio nas costas do Towns? Muito engraçado. O Edwards tenta marcar o Aaron Gordon pela frente. Ele acha que é uma troca de marcação, o Anthony Edwards. Mas se tem um corta-luz nas costas, por que o Aaron Gordon não usaria isso, né? É por isso que o Towns tá revoltado. Tipo, não viu o Jamal Murray. Não, o Edwards ainda precisa amadurecer muito nessa leitura de jogo. A gente comentou isso já numa transmissão do League Pass. O Edwards é muito bom na defesa mano a mano. Ele se coloca na frente do cara e não passa. Mas nessas leituras ainda é muito falho. Entender a defesa é difícil. E mais uma jogada, eles não conseguem dar a bola pro Jamal Murray. E muito boa a marcação. Jogo em dupla com o Michael Porter. O Conley tá marcando ele. Passa por baixo do corta-luz. Eu precisa pedir 2 vezes. Ele não precisa de muito estímulo pra arremessar, não. E agora, de novo, não é o Jamal Murray. O Jamal Murray tá sendo marcado pela frente pelo Alexander Walker. Que não tá nem olhando pra bola, nem olhando pro jogo. Então é corta-luz, Jeff Green, Bruce Brown pra gente atacar o Towns. E o Bruce Brown chama o Towns no mano a mano e pontua. Não, e ele ainda freia, dá tempo do Towns se reposicionar e passa por ele mesmo assim. Jogada seguinte, Bruce Brown e Towns de novo? Não, tô super feliz com esse matchup. Passando. Não, aí é passar pra ver no retrovisor. Aí é complicado, né? Aí aqui a gente vai ver um pouco da defesa por zona do Wolves. Então estão na defesa 3-2 aqui. Vai sempre para a direita ou para a esquerda, de acordo com onde a bola tá. Só que aí o Christian Brown corta por trás da defesa. As costas da defesa por zona é sempre o perigo. Ele corta uma vez aqui, ó, o camisa 0 aqui embaixo, o Christian Brown. E aí quando o Michael Porter fica livre,
O Kyle Anderson tá na linha de trás da zona, dá um passo pra frente, libera o Christian Brown nas costas, ele recebe o passe, quase toma o toco do Gobert, mas quando o dia é ruim, né? Nem isso funciona. E aqui defesa por zona de novo o Christian Brown lá atrás, ó. Nas costas do Towns. Só que aí o Kyle Anderson recupera, mas aí ele deixa o Michael Porter livre e ele acerta de 3. Então a zona também não funcionou. Maldição Bola Presa KTO de volta para nos humilhar mais uma vez, provar que papel de comentarista é analisar o que aconteceu e não ser adivinho. Futurologia é outro departamento, mas eu tô pelo menos feliz que a gente errou com o Hawks sendo a grande zebra, porque se eu tivesse errado a minha, se eu tivesse acertado a sua e a gente tava aí competindo, poderia criar um racha inédito no Bola Presa. A gente brincou com fogo, é perigoso. Mas eu errei melhor. Você errou melhor por quê? Porque você errou os 3 jogos. Não, mas você não precisa lembrar disso. A gente não contabiliza depois do primeiro erro, entendeu? O primeiro erro anula todas as próximas. Eu acertei os 2 jogos que tinha dúvida e errei o que eu tinha certeza. Mas acertei 2. Não, mas o primeiro já cancela todo o processo. Bom, se tivesse vitória moral no mundo das apostas, era minha. Não tem. Bom, a gente tenta de novo aqui, que é a nossa função, mas a má notícia é que tem vários jogadores que ou não vão participar, e aí é difícil analisar o time sem eles, ou são dúvidas para a partida de hoje. Então é rodada quádrupla, todas com seu asterisco. Nets e Sixers sem Embiid, Clippers e Suns sem Kawhi Leonard, Bucks e Heat, Antetokounmpo a gente ainda não sabe se joga. Ele falou que está fazendo todo o possível para estar em quadra, mas não foi confirmado. Lakers e Grizzlies, Ja Morant treinou, mas ainda não é certeza. Isso, ele fez um treino completo, mas ainda é dúvida. Eu acho que o Sixers ganha mesmo sem Embiid. É mesmo? Eu acho que o Nets acabou no fim do jogo passado. Pelo menos... Era um jogo perfeito para ganhar e não ganharam. Eu acho que todo mundo só quer, é o famoso 1, 2, 3 Cancún. Vamos entrar de férias. Perfeito, vou com você nessa. Então, acho Ali, qual tá? Ó, a KTO está sabendo que o Embiid não está? Sabe, que sabem tudo antes da gente, porque Claro. assim que site de aposta ganha dinheiro. Sixers paga 1,74 para cada real apostado, Nets 2,15. Então Sixers não é muito favorito, mas é favorito. Perfeito, legal. Então confio na KTO. Gosto assim, porque dá um dinheirinho. Suns bem favorito, paga 1,31 contra 3,50 do Clippers. O jogo é em Los Angeles, mas sem Kawhi. E eles não ganharam um jogo com 42 pontos do Norman Powell. E numa partida ofensivamente muito boa do Westbrook, é muito difícil. Eu acho que o Suns vence também, concordo com a KTO. Bucks e Heat em Miami, mas o Bucks favorito, paga 1,47 contra 2,75 do Heat. Uau, essa é aquela zebrinha que o quanto paga começa a deixar a gente idiota. Que vai com o Antetokounmpo, não joga, os jogadores do Bucks coadjuvantes não tem aquela atuação grandiosa do jogo 2. É fora de casa. É que a atuação foi tão grandiosa, mas tão grandiosa. É a do Cavs também, Dani. No jogo 2. Você tem toda a razão. E o Bucks é assim, cada arremesso que eles tentam fica mais fácil se o anterior caiu. Se eles começam mal o jogo, o Bucks tem essa tendência de não deslanchar. Eu apostaria no Heat, porque aí se o Antetokounmpo joga, mas eu não sabia. Isso, perfeito, claro. Evidente. E no último jogo, o Lakers é favorito, paga 1,55 em casa contra 2,55 do Memphis Grizzlies. Uau! Bem difícil apostar nessa sem, mas eu acho que o Ja Morant vai jogar. Se treinou, joga. Se treinou, joga. Vai fazer mistério? Vai. Mas se treinou, joga. Lentes, você está sofrendo aí assédio dos torcedores do Lakers. A gente recebeu até um áudio aí de gente indignada. As autoridades. Porque quando você aposta no Lakers, está mexendo aí com o cosmos. Então aposta você. A maldição bola presa. Só fala, eu aperto o botão. Tá bom. Vai dar Lakers, porque o LeBron tá pilhado por causa da falação do Dillon Brooks. Você viu a entrevista dele falando: não quero falar disso, resolver na quadra, muito obrigado. Ele devia ter respondido: eu falo dele quando ele marcar 40 pontos em mim. Perfeito. Não foi o argumento dele, que para ser respeitado. Exatamente. Para ser um desses jogos épicos da carreira do LeBron James, vai dar Lakers.
A gente aposta R$3 nessa quádrupla. Uhum. A gente acho que não acertou nenhuma quádrupla ao longo da temporada. É muito difícil. Mas a gente transforma 3 em 29. Lindo. O bom é que o dia que a gente acertar, talvez seja nunca, mas o dia que a gente acertar, a gente compensa vários dias. Isso, Não todos. financeiramente compensa. É que todos é muito dia, né? Compensa aí uma semana. Mas compensa e a gente vai se gabar disso. Fica insuportável. Nossa, até as orelhas de vocês doerem. É isso, gente. Amanhã a gente volta para um resumo da rodada desses 4 jogos. Vamos ver se o dia de basquete vai ser bom. Até mais. Até mais, vai ser imperdível. Jogos pra caramba. E aperta o sininho aí, dá o joinha no vídeo. Assim você é notificado assim que o resumo da rodada for ao ar. Sempre lá pela hora do almoço. Almoço e tarde. Conta pra gente nos comentários o que você tá comendo. Até o resumo de amanhã. Tchau. Tchau, tchau!